Meus irmãos e irmãs, muito boa tarde. Bom estarmos novamente reunidos aqui. Deixe-me aproveitar essa formalidade menor, uma vez que é uma EBD, não é um culto solene, e eu queria mais uma vez agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Tem chegado ao nosso conhecimento lá em Lisboa, na parte oeste do país, a vossa preocupação conosco, com a nossa família, e as vossas orações, as vossas súplicas a Deus para que o Senhor seja soberano sobre a nossa família, como Ele sempre é, sobre toda a terra. E Deus tem usado o carinho, o amor, a atenção dos irmãos para, dentre outras coisas, para nos fortalecer, para nos encorajar e para confiar ainda mais no Senhor. Deus vos abençoe. Esse carinho é mútuo, recíproco, e nós também continuamos orando pela graça de Deus derramada sobre os irmãos. Bom, hoje à tarde, então, a proposta é ser uma escola bíblica dominical. Então, nós vamos hoje ter, se assim Deus permitir, uma aula sobre história da igreja. Nós vamos aproveitar que estamos no mês de outubro, acabamos de passar da metade do mês, chegamos na metade do mês, e acho que a maioria dos irmãos aqui sabe o que se comemora no dia 31 de outubro. Quem sabe? Da Reforma Protestante. Então vamos aproveitar, com a graça do Senhor, essa oportunidade e vamos fazer um rápido panorama do que foi, do que é, do que significa a Reforma Protestante. Vamos procurar fazer isso dentro de um espaço relativamente curto e em seguida os irmãos vão ter oportunidades para fazer algum tipo de acréscimo ou ainda algum tipo de pergunta, tirar alguma dúvida. E para isso nós vamos começar a nossa aula abrindo a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22, e nós vamos ler o versículo de número 28. Provérbios 22, versículo 28. Provérbios 22, 28. Assim nos diz o Senhor na sua palavra: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vamos orar. Deus bendito, te rendemos graças porque iniciamos o nosso dia em culto solene ao Senhor e agora, ao fim do dia, o Senhor nos permite mais uma vez estarmos reunidos à volta da Tua Palavra para aprender mais da Tua ação soberana, graciosa, ao longo da história na vida do Teu povo. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse tempo que teremos aqui, que seja edificante, que glorifique o Teu nome e que nos ajude a entender um pouco mais e amar ainda mais essa relação de justiça e de amor que o Senhor tem com o Teu povo. Te oramos dessa forma, agradecidos de todo o nosso coração, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então, antes de nós começarmos a nossa abordagem sobre a reforma, nós queremos fazer uma pergunta. Por que é importante conhecermos a reforma? Nós queremos dar dois motivos que justificam o estudo de hoje ou qualquer tipo de estudo que façamos acerca desse tema. Primeiro, porque estudar a Reforma Protestante faz parte importante, vital, da nossa vida como igreja e do nosso crescimento espiritual. Porque a história da Reforma Protestante faz parte da nossa história, não só como igreja de Deus, e aqui vamos procurar olhar de uma forma um pouco mais ampla, igreja de Deus desde o Antigo Testamento, igreja cristã, olhando para a perspectiva do Novo Testamento, lembrando que a igreja de Deus é cristã
desde o Gênesis, mas também olhando para a igreja na perspectiva protestante evangélica. Então, em primeiro lugar, conhecer a história da Reforma significa conhecer parte da nossa história como povo de Deus. E em segundo lugar, porque às vezes nós julgamos conhecer muito ou pelo menos conhecer o suficiente, aquilo que nós precisamos sobre a Reforma. Nós julgamos conhecer demais sobre a Reforma, ou não tão demais, mas pelo menos o suficiente. E às vezes nos damos conta, mais à frente, que conhecemos insuficientemente o que foi a Reforma, ou não conhecemos tanto quanto achávamos que conhecíamos. Então, primeiro, porque faz parte da nossa história. E segundo, porque muitas vezes temos uma visão um pouco limitada do que foi a Reforma Protestante. Então, primeira pergunta respondida, vamos para a segunda pergunta. Reforma ou reformas, no plural? Muitos olham para a Reforma Protestante e têm a ideia de que foi um movimento isolado, que um homem francês na Suíça, chamado João Calvino, e ele fez essa reforma, e tudo que se atribui à reforma se atribui a João Calvino. Ou fazem isso de forma direta, ou fazem isso de forma indireta. E nós vamos ver, se Deus assim permitir, que João Calvino foi sim um dos expoentes da reforma, mas ele não fez a reforma sozinho. Na verdade, nenhum dos homens que foram envolvidos no processo das reformas fizeram a reforma. Deus, na sua instrumentalidade, usou homens em vários lugares, em várias épocas e em vários tempos, assim como ele tem feito isso nos dias de hoje. Graças a Deus por isso. Então, falar sobre a reforma, existem várias formas de se abordar a reforma protestante, ou as reformas. Foi um movimento tão extenso, com tantas ramificações, que podemos iniciar ou focar apenas aspectos da reforma. Por exemplo, vamos então hoje analisar ou estudar a reforma protestante na sua veia suíça, no norte suíço, ou vamos estudar a partir da Suíça de Genebra, ou vamos estudar a partir da Alemanha, ou vamos estudar a partir dos países continentais, Holanda, ou vamos estudar Escócia. Então é um assunto muito amplo. Então, como foi que nós dividimos o nosso panorama? De onde foi que nós decidimos iniciar a abordagem do estudo de hoje? Vamos iniciar com um importante evento pré-reforma, o início da queda, do declínio do papado. Vamos fazer uma rápida abordagem sobre isso. Vamos passar pelos pré-reformadores e vamos também passar muito superficialmente nos principais marcos da reforma e vamos, assim Deus permitir, terminar falando rapidamente sobre os 5 pilares da reforma que foram desenvolvidos no contexto reforma e já pós-reforma. Ok? Se os irmãos de alguma forma tiverem alguma dificuldade na forma como a coisa vai sendo abordada, os irmãos não tenham problema de levantar a mão e de fazer algum tipo de colocação, de questionamento, não se importem com relação a isso. Então vamos falar sobre o declínio do papado. Não vamos falar sobre o surgimento, sobre o desenvolvimento. Sabemos que o papado é um equívoco bíblico, político, ideológico da Igreja de Roma, por uma suposta má interpretação do Evangelho de Mateus, que diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, e aí esta pedra, Roma diz que significa Pedro, e aí fala sobre a sucessão apostólica, não é? Os herdeiros papais e legítimos sucessores de São Pedro. Sabemos que isso é um equívoco e que vai se desenvolvendo especialmente a partir do ano de 590, quando o primeiro Papa é eleito, Gregório I. Não vamos abordar isso, vamos falar sobre já por volta do iniciozinho do século XIV, mais especificamente 1309. Não vamos citar aqui muitas datas, nem muitos nomes, para que não fique aquela preocupação de gravarmos informações que realmente não é fácil para nós, nenhum de nós gravar. Mas só para a gente se situar um pouco historicamente, sabemos que a reforma foi no século XVI, ano de 1517, essa é a data que é comemorada mais oficialmente ao redor do mundo, mas então um pouquinho antes, no início do século XIV, há um declínio mais acentuado. Não acontece nesse momento, mas há uma acentuação muito grande
no declínio do papado. E as principais razões começam assim. Existiam algumas práticas por parte da Igreja de Roma que eram associadas ao clero. E o clero, que categoria é essa? São os líderes da igreja, os monges, os padres, então os papas. Então, os líderes da igreja tinham uma série de prerrogativas e de responsabilidades e de restrições. Podemos iniciar citando, por exemplo, o celibato. Isso é o que inicialmente começa logo a dar problemas, porque isso gera relações sexuais por parte dos clérigos às ocultas. Essas relações geram filhos em concubinas e os sacerdotes começam a ter um declínio mais acentuado na sua vida moral e começam a dividir o tempo que tinham dedicado ao sacerdócio, que muito mal faziam, e os seus filhos bastardos que tinham fora do contexto da igreja. Então isso já começa a trazer uma série de problemas para o clero e para a vida da igreja. Mas não só isso. Podemos também citar um problema ligado ao feudalismo. O que é isso? Os clérigos, eles tinham, devido à aproximação da igreja com o Estado, o grande poder que a igreja tinha na mão, eles começam a adquirir bens e propriedades para si. E começam a ter que administrar esses bens. E começam a dividir o ministério com a administração dos bens. Isso também começa a trazer sérios problemas para a estrutura da igreja. E então acontece o que nós chamamos de praticamente ponto final do declínio do papado, que é uma intervenção do rei de França, que tira a sede do papado de Roma para Avignon. E então começa a haver já uma divisão, até que pouco mais à frente, já por volta de 1378, há uma divisão na igreja, onde há a eleição de um papa em Roma, que não tinha muito boa reputação. Então não se aceita a eleição desse papa e se elege então a um novo conclave, se elege um outro papa que vai morar em Avignon. Então agora se existe um papa em Roma e existe um antipapa em Avignon. E o que acontece? Os impostos cobrados pela igreja e que eram distribuídos ao longo do ano e que eram impostos caríssimos, altíssimos, agora tem que ser ainda mais cobrados, porque tem que sustentar 2 papados. O que isso acarreta? Começa a haver uma insatisfação ainda maior dos nobres, da classe média, que procuram apoio nos reis que tinham o poder do exército e começam a ver pequenas alianças, onde o rei fornecia para os nobres exército para defendê-los contra as forças da igreja, e ao mesmo tempo os nobres davam dinheiro para o rei para financiar as suas campanhas militares e fortalecerem os seus reinos. São as chamadas nações-estado. Então começam também a surgir no seio da religiosidade da igreja movimentos espiritualistas destituídos da orientação da palavra de Deus e que querem de alguma forma aproximar-se de Deus. Movimentos espiritualistas e desassociados de uma orientação doutrinária, pessoas que querem ter aproximação com Deus, pessoas que, ao seu ver, estavam bem intencionadas, mas que realmente não buscam a sua orientação na palavra de Deus. Então entendam, primeiro, há uma insatisfação por parte da sociedade, os reis, a classe média, e também há uma insatisfação da igreja, muitas vezes composta por camponeses, por pessoas mais pobres, mas que querem estar diante de Deus, que querem realmente adorar a Deus, mas não têm orientação por parte do clero da forma adequada e correta de adorar a Deus, ou seja, aquela que está prescrita na palavra de Deus. Então, no meio desses movimentos sociais e religiosos, começam a surgir aqueles que são conhecidos na história de os pré-reformadores. Então nós temos 3 principais pré-reformadores. Repito, irmãos, façam uma pequena pausa aqui. Para a nossa ideia é chamar a atenção de que os movimentos de reforma providenciados por Deus para chamar a sua igreja de volta às fontes, por isso que nós iniciamos inclusive o nosso estudo citando o texto de Provérbios capítulo 22, versículo 28, esse texto ele vem sendo historicamente associado a voltarmos às fontes, a não removermos os marcos
colocados pelos nossos pais, e foi justamente isso que aconteceu nos movimentos de reforma. E tudo aquilo que se faz hoje, e é interessante falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que olham para o movimento reformado que tem voltado a ter um certo repouso no seio de algumas igrejas. Então alguém olha para o movimento reformado nos dias de hoje e diz assim, isso é uma novidade, isso é uma coisa que está surgindo, se calhar agora, e as pessoas estão nessa moda de igreja reformada e tudo mais, mas não. Esses movimentos aconteceram desde o Antigo Testamento, com Esdras, com Neemias. Deus sempre levanta no meio do seu povo homens, mulheres, podemos nos referir, por exemplo, à questão dos juízes, para trazer o seu povo de volta aos marcos que foram estabelecidos por Deus e que foram firmados e fundamentados basicamente pelos profetas, que traziam a palavra de Deus, e pelos apóstolos, que também traziam a palavra de Deus. Então isso não está associado a um homem, não está associado a um país, não está associado a um nominalismo de uma doutrina, mas isso está associado a Deus, que providencia homens, mulheres, piedosos, comprometidos com sua palavra, para trazer a reforma que a igreja realmente precisa. Então, o primeiro e maior dos pré-reformadores, John Wycliffe, é um professor britânico da Universidade de Oxford, também era pastor, e ele o seu movimento começa com uma defesa contra os abusos da igreja. A primeira coisa que ele fala é que essas propriedades feudais que o clero regimentava, isso não procedia, eles deveriam evitar isso. Eles deveriam ser pastores, deveriam estar voltados para a vida sacerdotal e deveriam usufruir, sim, de tudo aquilo que fosse necessário para o seu mantimento e não usar o seu santo ofício para enriquecimento ilícito, às custas do empobrecimento da igreja. E aqui eu quero logo fazer uma atenção, e vamos poder falar um pouco mais sobre isso, pelo menos para os homens, no dia 19, se assim Deus permitir, sobre a questão da responsabilidade da igreja no sustento do ministro da palavra e dos sacramentos. Nós vamos aqui fazer uma distinção. A responsabilidade do sustento do ministro da palavra e do sacramento pertence à igreja a qual ele serve. Mas isso é tema, se Deus assim permitir, para o dia 19. Aqui, o protesto de Wycliffe era contra o abuso, o enriquecimento que havia, muitas vezes, de clérigos que simplesmente não dedicavam o tempo que era necessário, que era requerido deles como oficiais da igreja, para o povo de Deus. Ou seja, além deles não pastorearem o rebanho do Senhor, ainda assim se aproveitavam das vantagens financeiras, monetárias, que o seu cargo político lhes concedia. Então Wycliffe diz que isso deve acabar. Da mesma forma, deve haver uma reforma moral na vida dos clérigos. Ele também defende isso. Logo, ele chama a atenção de quem? Dos reis e da classe média, que diz, esse homem defende, teologicamente falando, aquilo que nós queremos. Nós não queremos continuar pagando esses impostos absurdos para o clero. E ele consegue o apoio dessa classe, e essa é a razão providenciada por Deus, pelo qual ele não é martirizado. Ele tem a simpatia e o apoio dessas nações-estados que então está surgindo. Mas então Wycliffe também defende que o chefe da igreja, segundo a palavra de Deus, é Cristo e não o Papa. Aí ele chama a atenção. Aí ele chama a atenção de Roma e do papado. E então, no ano de 1382, ele consegue, pela providência de Deus, fazer a tradução da Bíblia para a língua vernácula do povo, da sua nação, para o inglês. E esse trabalho, 2 ou 3 anos depois, ele é avançado com boa parte do Antigo Testamento por outra pessoa e, enfim, depois consegue-se concluir esse trabalho. O fruto disso, naquele mesmo ano, a liderança de Roma em Londres o afasta das suas funções pastorais. Mas pela providência de Deus, Wycliffe consegue que seja fundada uma ordem de obreiros leigos, que não estavam debaixo do controle e do governo da igreja de Roma, os Lollardos. E esses homens saem pela Inglaterra pregando os princípios que a palavra de Deus ensina e fazendo chegar na mão do povo exemplares das Escrituras Sagradas na sua própria língua. Esses ensinos acabam chegando a estudantes da Boêmia que estavam na Inglaterra, e esses estudantes, quando voltam para o seu país, levam esses ensinos, e esses ensinos chegam a um segundo homem chamado John Huss. John Huss
era professor da Universidade de Praga e ele é impactado por essas doutrinas bíblicas pregadas por esse britânico e então ele começa a propor uma reforma no seu país, uma reforma na igreja e uma reforma no Estado, até porque eles eram intimamente ligados. E o que acontece? Isso chama a atenção da Igreja de Roma, que o convida para um concílio que estava acontecendo na altura, o concílio de Constança, e diz a ele: você venha prestar esclarecimentos, queremos falar com você e nós vamos dar a você um salvo-conduto, para que você venha, esclareça e volte em segurança. Chegando lá nesse concílio, ele é coagido a abandonar as ideias a qual ele estava defendendo, a qual ele se recusa, e aquele salvo-conduto ele é deixado de lado, e o salvo-conduto é deixado de lado, e ele é queimado vivo como herege pela Igreja de Roma. Podemos dizer que nesse período pré-reforma, John Huss foi o primeiro mártir, o primeiro a perder a vida, porque defendia os princípios da palavra de Deus. E talvez alguém olhe e diga: o trabalho de Huss talvez tenha sido em vão, porque além de ter sido relativamente curto, ainda paga com a própria vida. Mas estudando um pouquinho mais sobre a história, vamos ver como esses ensinos na Boêmia vão influenciar a Igreja da Morávia e, indiretamente, pode-se dizer que John Wesley, um dos grandes nomes do Evangelho, a Igreja dos Irmãos, foram influenciadas pela vida e pela doutrina que Huss fez brotar, fez avançar a partir da Boêmia. Nesse mesmo espírito, um último homem que vale a pena mencionar, Jerome Savonarola. Esse homem não tem a pretensão de pedir a reforma ou de propor a reforma, de lutar por uma reforma em seu país, mas em sua cidade, em Florença, e ele também chama a atenção de Roma, do papado, porque os seus ensinos vão frontalmente contra o poder da Igreja de Roma, e ele é condenado à forca como herege, também por defender essas doutrinas. Então, como disse, Wycliffe não foi martirizado, possivelmente pela providência de Deus, porque ele tinha proteção militar dos reis e da classe média da sua época. Podemos então avançar? Ok? A Igreja de Roma então sente o impacto. Agora isso não é uma coisa mais local na Inglaterra, mas isso começa a ter uma força centrípeta, ou centrífuga, desculpe, de dentro para fora, e começa outros movimentos em outros países. Então ela começa uma série de concílios que dura mais ou menos em torno de 40 anos para tentar arrumar as coisas dentro de casa. E o principal intuito desses concílios é principalmente acabar com o cisma, com esse pequeno cisma, que foi grande na época, de haver 2 papados em vigência. Porém, ela não consegue fazer aquilo que ela gostaria com esses concílios, e os anseios populares continuam a aumentar, continuam a crescer. Sobretudo agora há um novo movimento surgindo no seio da sociedade, um novo anseio. Começa a se perceber que nos últimos 1000 anos, ou seja, na era medieval, se avançou muito pouco quando o assunto é literatura, quando o assunto é artes. Poderíamos falar só sobre isso porque é muito extenso esse trecho, esse movimento. Então há um anseio intelectual e cultural. E talvez nós olhamos para isso e dizemos assim: o que isso tem a ver conosco? Assim, o que isso tem a ver com a igreja? Porque nesse contexto de anseio de desenvolvimento cultural, que alguns humanistas começam a desencalhar, a desenterrar obras clássicas, os clássicos da literatura, e começam a se voltar novamente para as línguas originais, para o grego e para o hebraico. Então alguns humanistas, como Erasmo, começam a ter contato com a Escritura, começam a defender a propagação da Escritura em uma língua mais popular, e nesse anseio cultural, nesse anseio político e social, vemos Deus. É só adentrarmos um pouquinho mais nessa história e vamos ver Deus agindo providencialmente no meio do mundo e preparando um terreno propício para aquilo que era necessário, que era a reforma protestante. É óbvio que isso teria muito mais para falar sobre a pré-reforma, muito mais para se falar sobre esses homens e sobre esses movimentos, mas a nossa ideia aqui é fazer algo panorâmico. Então, chegamos à reforma protestante, 100 anos à frente, nós temos alguns movimentos. Os historiadores basicamente definem a reforma, ou as reformas protestantes, em 4 grandes momentos.
Nós colocamos 5 aqui, porque outros historiadores também colocam um quinto momento, que são as reformas na Inglaterra, especialmente na Igreja da Inglaterra, o anglicanismo, e que dali, por isso que vale a pena nós mencionarmos aqui, mesmo sendo na forma panorâmica, do anglicanismo vai surgir a perseguição para um movimento que vai mais tarde ser conhecido como puritanismo. Mas a primeira vertente principal que nós temos na reforma é a reforma na Alemanha. Temos lá um monge, não vamos falar sobre a formação, sobre a biografia, não há tempo para isso, mas temos um monge, Martinho Lutero, que é enviado por sua ordem para Roma, em uma missão de sua ordem, não vamos entrar em detalhes, e quando ele chega em Roma, ele tem um impacto, ele tem um susto, porque a igreja que ele tanto ama e que ele tanto defende, aos seus olhos, está uma bagunça. Ele vê pedaços de relíquias sendo vendidas aos montes, às centenas nas ruas, pessoas subindo e descendo escadarias de joelhos, pagando promessas, e Deus, por sua providência, permite com que ele comece a estudar mais a fundo os originais das Escrituras. Então ele começa uma série de exposições, basicamente em 3 livros, nos Salmos, em Romanos e na Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nesse contexto de seus estudos e exposições, ele descobre um monge com uma vasta e profunda formação, os seus olhos são desvendados pela graça de Deus, em Romanos capítulo 1, versículo 17, que a justificação não era por meio das obras, não era por meio das indulgências, nem dos sacrifícios, mas era pela fé. E então ele passa a defender princípios vindos da Escritura, como a graça de Deus, que é suficiente para nos salvar. E no dia 31 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, ele afixa as suas 95 teses, e aí começa uma grande perseguição contra Martinho Lutero, e isso vai ser desenvolvido aos poucos, mas vai culminar em grandes perseguições, em dietas, onde ele é convocado para negar a sua fé, e Deus concede a Lutero graça, e ele permanece fiel ao lado de sua esposa, Catarina Vambora, e Deus o usa poderosamente na Alemanha. Um segundo movimento importante na reforma, ou nas reformas, é justamente o que acontece na Suíça, com Ulrich Zwinglio, mais ao norte, nos cantões alemães ou germânicos da Suíça, já influenciados pelo que estava acontecendo na Alemanha, pelos ensinos bíblicos que estavam vindo daquela região. Ele também era um servidor da igreja de Roma, e ele é influenciado sobretudo pelo material de Erasmo, que está muito próximo a Lutero nessa altura. E então ele começa a estudar a Bíblia, e ele começa também a defender que a salvação é pela fé somente. E ele escreve, publica 67 artigos, e ele também tenta, pela graça de Deus, que a reforma, essa reforma bíblica, eclesiástica, estatal, também aconteça nas regiões a qual ele pastoreia e que ele de alguma forma tem ligação. Ele morre em campo de batalha, defendendo aquilo que ele cria. Ele era capelão do exército, e há um embate. Os acontecimentos são muito ramificados e muito detalhados para se falar sobre isso agora, mas ele morre também defendendo a sua fé. Um terceiro movimento importante da reforma protestante é o movimento da reforma radical, assim mais conhecida como reforma anabatista. Esse movimento é produzido basicamente por camponeses que já estavam esgotados de serem sugados, explorados com tantos impostos, e veem no movimento das reformas uma grande oportunidade social de colocarem para fora os seus anseios. É, sem dúvida alguma, dos movimentos de reforma que mais tem ramificações e detalhes. O que nós podemos resumir dizendo é o seguinte: foi um movimento de reforma que buscou mais uma reforma de cunho social, era uma reforma mais violenta, muitas igrejas foram invadidas, santos quebrados e tudo mais, mas Deus também, por sua graça e misericórdia, trouxe pontos importantes para os movimentos de reforma. Deus se usou de pontos importantes da reforma radical ou da reforma anabatista, e também compôs esses movimentos de reforma que culminaram no protestantismo que chegou até nós. O quarto e grande e maior, talvez, movimento de reforma ou das reformas foi o movimento
calvinista na cidade de Genebra. Se pudéssemos fazer um rápido sistema, uma sistematização, melhor dizendo, um rápido esquema, pensaríamos assim: houveram reformas muito voltadas para o cunho social, reformas muito voltadas para o cunho estatal, e havia um anseio bíblico, a base era bíblica, para que as reformas acontecessem. E Deus, na sua infinita providência, sabia que era necessário haver algo mais profundo, uma reforma mais profunda, quando o assunto era as doutrinas bíblicas. Então Deus usa esse homem extraordinário, o maior exegeta da igreja pós-era apostólica, chamado João Calvino, que quando se lê sobre tudo aquilo que ele trabalhou no Senhor, sobre a quantidade de sermões que ele pregava, e ao mesmo tempo escrevia, e ao mesmo tempo visitava, é uma coisa, e participava do consistório da cidade de Genebra, é uma coisa, só mesmo a graça de Deus para sustentar esse homem. Foi, sem dúvida alguma, o maior expoente da reforma protestante. Ele foi aquele que deu a maior contribuição teológica, escrita, documental da reforma protestante. Daí o motivo pelo qual ele é tão citado, pelo qual ele é tão estudado, porque ele realmente é o autor da base principal, quando o assunto é teologia, da reforma protestante. Só que atenção, João Calvino não fez a reforma protestante, ou não influenciou a reforma protestante sozinho. Nós acabamos de ver dois mártires pré-reformadores que pagaram com a sua própria vida para que esses anseios sociais, para que esse movimento ganhasse força e fosse adiante. Acabamos de citar, por exemplo, o próprio Zwinglio, que também, de alguma forma, paga com a própria vida pelo facto de estar defendendo aquilo que a doutrina bíblica ensina. E isso foi de encontro à igreja que mandava na época e trouxe realmente o seu martírio. Então Calvino não fez isso sozinho, mas devemos sim reconhecer que a sua contribuição teológica é sem par. É uma contribuição que nós devemos dar muitas graças a Deus por tudo aquilo que ele fez. Ele vai para as Escrituras, vai para os originais, faz as interpretações com base nas Escrituras, com base nos poetas gregos que ele estudara na sua infância e formação, vai também buscar de muitos teólogos, especialmente no século IV, como Agostinho, algumas doutrinas que tinham sido embrionariamente desenvolvidas. Ele vai começar a desenvolver isso de forma um pouco mais profunda, e a sua preocupação, que é um legado imprescindível da reforma, é que a Igreja do Senhor foi chamada para adorá-lo na sua integralidade, não só no seio eclesiástico, mas deveria adorar a Deus e glorificar a Deus com sua vida também fora das paredes da igreja. A reforma da Suíça, através da qual não só Calvino, mas Beza e outros que sucederam a sua morte, influenciou países como a França, a Hungria, a Escócia, a Irlanda e a Holanda. Também falar sobre essas influências e todo o desdobramento que isso vai trazer, inclusive as igrejas presbiterianas, congregacionais, seria para uma outra oportunidade. E o quinto e último movimento de reformas que nós gostaríamos de citar é justamente a reforma na Igreja da Inglaterra, que acontece basicamente porque o rei, que estava debaixo do governo papal, se apaixona por uma senhora que é evangélica, que é protestante, Ana Bolena. Talvez alguém olhe assim e diz, mas que reforma mais feia, menos espiritual. Quer dizer que o rei rompe com a igreja de Roma, estabelece uma igreja estatal, uma igreja do país, que era a igreja anglicana, por conta daquilo que ele sentia por uma mulher. Deus tem sua forma de agir. E o mais sério não é isso. O mais sério é que essa igreja reformada, na sua forma de proceder, não difere muito da igreja de Roma. Os clérigos continuam decadentes, sem se preocupar com a pregação da palavra, sem se preocupar com a exposição, com a vida da igreja. Os clérigos tinham uma atenção muito grande de se colocar diante da igreja liturgicamente, mas não tinham tantas preocupações fora dos portões da igreja, e se dedicavam muito às bebidas, e gastavam imenso tempo em diversões, em jogos, e ao invés de se dedicar a estudo e a pregação da palavra de Deus. E aí isso gera insatisfação no coração de crentes, sobretudo de ministros da palavra,
que começam a receber influência e a beber da teologia bíblica que está sendo desenvolvida em Genebra, e há um protesto em relação a isso. Os pastores que olham para a Escritura e que reconhecem a responsabilidade que têm com os sacramentos e com a exposição da palavra, chamam esses pastores à atenção e dizem que eles devem se arrepender e devem ter uma vida eclesiástica na altura que tem fora das portas da igreja. Então esses irmãos são conhecidos e são chamados pejorativamente de puritanos. E aí existe inclusive uma perseguição estatal e mais de 2.000 pastores são expulsos, são destituídos dos seus cargos, muitos são perseguidos, e aí acaba a feiura, acaba a estranhez dessa reforma. Muitos desses pastores vão para países do continente, mas a grande maioria vai para a Nova Inglaterra, para os Estados Unidos, e aí a nação é fortalecida e muitos missionários são enviados mundo afora, graças a Deus, por esse movimento bíblico, que nada mais foi, teve os seus erros, teve os seus exageros, teve os seus excessos, mas realmente pessoas que entendiam que deveria se glorificar a Deus, não só no contexto de culto, mas também em todas as áreas da sua vida. E por fim, irmãos, eu gostaria de fazer rapidamente, antes de passarmos para alguma possível pergunta ou participação, falar sobre, ainda temos 5 minutinhos, falar sobre os 5 pilares da reforma que vão ser desenvolvidos um pouco mais adiante. E esses pilares, os irmãos conhecem, já ouviram: sola scriptura, solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo gloria. Esse é o ponto comum, é o legado máximo, o resumo das doutrinas teológicas, bíblicas, garimpadas de dentro da Escritura. Apenas a Escritura é a nossa única e infalível regra de fé e de prática. Não existem bulas, não existem tradições escritas ou orais, nada se coloca ao lado. Quando o assunto é a autoridade, nada se coloca ao lado da Escritura Sagrada. Por isso que o púlpito é colocado novamente no centro do culto. E podemos ver nos livros de história, nos livros sobre movimentos como o puritanismo, púlpitos altos. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, talvez no Reino Unido, onde existem desses púlpitos por aí. Resta saber se esses púlpitos têm sido valorizados e têm sido dada a devida importância, porque não é a mera formalidade, porque senão caímos no erro da igreja comandada por Roma. Mas o que a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus representa. E eu quero fazer aqui uma observação de uma pequena experiência que tive recente num congresso que participamos, onde nós pudemos ouvir uma autoridade eclesiástica de linha mais pentecostal fazer a seguinte afirmação, basicamente isso: que o nosso erro como igreja tem sido colocar a palavra de Deus em segundo plano quando o assunto é culto. Precisamos voltar a colocar a palavra de Deus no centro do culto. Precisamos voltar aos princípios defendidos na reforma. Uma grande autoridade dentro de Portugal, de uma grande denominação de linha pentecostal. É isso. Apenas a Escritura e nada mais do que a Escritura. Mas não só isso. Não existe nenhum outro chefe da igreja a não ser Cristo. Foi Ele quem morreu, foi Ele que comprou com o seu próprio sangue. Ele é quem é a cabeça. Ele é quem governa a sua igreja. Isso é muito sério. Não temos tempo e não vamos entrar nesse sola, e por isso que a ideia foi fazer um panorama, porque seria um pecado, podemos até dizer, fazer qualquer tipo de abordagem aqui que deixasse o tema de forma superficial. Cristo é o cabeça da igreja. Não é aquele grande, vamos para a nossa realidade agora, não é aquele grande teólogo que nós admiramos profundamente. Que Deus o abençoe, que Deus dê graça, humildade, sabedoria, para que possamos continuar comendo comida sólida. Mas o cabeça é Cristo. Solus Christus. Sola gratia, ou somente a graça. Aí nós temos agora os próximos solas, são dois vértices, de Deus para conosco. Deus não nos salva porque encontra em nós
algo bom. Ele nos salva pela graça. Ele não salva-nos porque merecemos. Ele não nos dá a salvação em troca do que nós fazemos por Ele. Ele nos salva exclusivamente pela graça. Não há nada que nós possamos fazer que torne a graça merecida por nós. Nada. As nossas melhores obras, como já disse o antigo profeta, são como trapos de imundícia. Apenas a graça. Mas agora vem o vértice de nós para com Deus. É apenas pela fé. As obras, nós vamos falar sobre isso aqui, são consequências dessa fé. Elas atestam que nós temos fé. Realmente, Tiago está corretíssimo. Palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Se nós dissemos que temos fé e não evidenciamos a nossa fé com obras, tem alguma coisa de muito errado. Quando nós voltamos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus, o que faz essa salvação ser possível é essa fé que Ele mesmo dá a nós. É pela fé somente, não é por obras. Nós somos justificados não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pela fé. E por fim, a Deus toda a glória somente. Só lhe deu glória. A igreja foi chamada por Deus para manifestar a sua própria glória ao mundo. Certo teólogo holandês, Jean-Jacques von Almen, falando sobre o culto, sobre a ceia, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que quando a igreja está reunida em culto, é como um holofote, é como um farol num mundo completamente em trevas. E isso é um testemunho vivo para o mundo ver o solene encontro entre a noiva e o seu noivo, entre Deus e o seu povo. Mas por mais glória que Deus manifeste em nós, por mais abençoado que seja o nosso ministério, por mais abençoada que seja a nossa igreja, em número de pessoas, em recursos financeiros, em fama mundial, em fama nacional, por mais que Deus misericordiosamente evidencie a sua glória em nós, a glória nunca vai ser nossa. A glória é sempre de Deus. A glória não é de um homem sentado num trono, num país. A glória não está em comer em talheres de ouro. A glória não está em falar e as pessoas se dobrarem. A glória não está em, após dizer algo, dizer ex cátedra e dar aquela tradição pessoal, a mesma autoridade que a palavra de Cristo, como acontece no papado. A glória pertence exclusivamente a Deus. Eu desafio os irmãos a estudarem mais sobre a reforma, aproveitar vosso pastor, sugerir, enfim. E quero encerrar, para abrirmos para uma rápida participação, o lema da reforma. Ecclesia reformata et semper reformanda. Igreja reformada está sempre se reformando. Vimos rapidamente um pequeno panorama histórico. Precisamos de reforma hoje? Vamos olhar lá para fora. Não. Vamos olhar primeiro para dentro. Precisamos de reforma hoje como igreja. Precisamos de reforma hoje como instituição evangélica em Portugal. Precisamos de reforma hoje quando olhamos para a Europa. Precisamos de reforma hoje quando olhamos para o mundo. Talvez algum de nós diga assim, precisamos, mas humanamente é impossível. Se Zwinglio tivesse pensado assim, se Wycliffe tivesse pensado assim, se outros homens de Deus tivessem pensado assim, se suas esposas que sofreram perseguição junto com eles, seus filhos, se pensassem assim, a semente do Evangelho não teria chegado até nós, ou Deus teria levantado outros. Que Deus não levante outros, que Ele encontre em nós, em cada um de nós, independentemente da nossa idade, da nossa condição social, pessoas que lutem sempre para que os marcos dos nossos pais não sejam removidos. Eu queria, se assim, conforme nós combinamos, o presbítero queria